Bem-vindo ao Palavras e Orações, aqui crescemos juntos na compreensão das palavras de Deus. Por favor, clique em gostei e inscreva-se no canal. Comentários são bem-vindos. Vamos embarcar nesta bela jornada de fé. Você já se perguntou como um bebê nascido na escravidão acabou sendo um príncipe do Egito? Deixe-me levá-lo através da extraordinária jornada de Moisés. Nossa história começa na terra do Egito, um lugar de grandiosidade e riqueza, mas também de opressão e sofrimento. Entre os escravos hebreus, uma criança nasceu, um farol de esperança em meio ao desespero. Seu nome era Moisés. Seus pais, Amram e Joquebede, eram hebreus vivendo sob o punho de ferro do faraó egípcio, que havia decretado a morte de todos os meninos hebreus. Mas eles se recusaram a deixar a vida de seu filho ser extinta logo que começou. Num ato de desafio e fé, colocaram o bebê Moisés em um cesto à prova d'água e o deixaram à deriva no rio Nilo. Eles esperavam, contra toda esperança, que ele fosse encontrado por alguém que tivesse o coração para salvá-lo. E, como o destino quis, o cesto foi descoberto, não por qualquer pessoa, mas pela filha do próprio faraó que havia ordenado sua morte. Comovida pelo choro do bebê, a princesa decidiu criá-lo como seu próprio filho. E assim, um bebê que nasceu escravo tornou-se um príncipe do Egito. Moisés cresceu no palácio real, privilegiado com as riquezas e a cultura do Império Egípcio, mas nunca esqueceu suas raízes, seu povo e a dura realidade de suas vidas como escravos. Sua vida precoce foi marcada por essa identidade dual, vivendo como príncipe durante o dia e assombrado pelos gritos de seu povo oprimido à noite. Foi um contraste marcante que moldaria seu destino, levando-o a questionar o status quo e, eventualmente, a ser chamado para um caminho que ninguém poderia prever. Isso foi apenas o começo da extraordinária jornada de Moisés. Criado como príncipe, Moisés foi dividido entre dois mundos. Como isso influenciou sua vida e ações? Ao adentrarmos na história de Moisés, o encontramos nos opulentos tribunais do Egito, vivendo uma vida de privilégios e poder. Criado pela filha do faraó, ele foi preparado para o comando, educado nas melhores escolas e imerso na rica cultura do Antigo Egito. Apesar de sua criação real, Moisés nunca perdeu o contato com suas raízes hebraicas. Seu coração doía por seu povo, oprimido e escravizado pelo mesmo reino que o havia acolhido. Essa luta interna foi a faísca que acendeu a jornada de Moisés. O paradoxo de sua existência, um príncipe vivendo no luxo enquanto seus parentes sofriam na adversidade, era um fardo que ele carregava. Sua identidade como hebreu, escondida sob a aparência de um príncipe egípcio, era um segredo que ele guardava ferozmente, mas que não permaneceu oculto. Um dia, os dois mundos de Moisés colidiram dramaticamente. Ao testemunhar um feitor egípcio maltratar brutalmente um escravo hebreu, Moisés foi tomado por uma ira justa. Num momento de paixão, ele matou o feitor, um ato grave que mudou o curso de sua vida. De repente, Moisés não era mais apenas um príncipe, ele se tornou um fugitivo. Seu crime expôs sua verdadeira lealdade e o tornou um inimigo do Estado, mas também cimentou seu papel como defensor de seu povo. Foi um ponto de virada, um momento em que ele escolheu se alinhar com os oprimidos, apesar do custo pessoal. Essa decisão não foi tomada levianamente. Foi uma escolha que refletiu o profundo senso de justiça de Moisés e seu compromisso com sua herança. Foi um testemunho de sua coragem, sua disposição de arriscar sua vida confortável pelo bem daqueles que sofriam. Sua luta com sua identidade o levou a tomar uma decisão drástica, mudando sua vida para sempre. Essa decisão preparou o palco para a transformação de Moisés, de príncipe do Egito a profeta e líder dos hebreus, uma jornada que eventualmente o levaria a confrontar o faraó e exigir a liberdade para seu povo. O que acontece quando um príncipe se torna um pastor no deserto por 40 anos? Um encontro que muda a vida. Imagine, se quiser, um príncipe despojado de suas vestes reais, fugindo para o vasto e interminável deserto. Este foi o destino de Moisés, o príncipe hebreu do Egito. Tendo matado um feitor egípcio em um acesso de raiva, Moisés foi forçado a escapar da ira do faraó, encontrando refúgio na áspera solidão do deserto. Moisés não era mais um príncipe, ele era um pastor responsável por cuidar do rebanho de seu sogro Jetro. A grandiosidade do Egito foi substituída pela solidão do deserto, os tribunais movimentados e palácios trocados pela tranquila companhia das ovelhas. 40 anos se passaram com Moisés vivendo uma vida distante de sua criação real, mas o deserto não era apenas um lugar de exílio, era também um lugar de revelação. Num dia comum, enquanto Moisés cuidava de seu rebanho, deparou-se com uma visão que estava longe de ser comum. Um arbusto estava em chamas, mas não era consumido. Este era o arbusto ardente no Monte Sinai, uma manifestação divina que mudaria para sempre a vida de Moisés. Das chamas, Deus falou com Moisés, apresentando-se como o Eu Sou. Era um nome que falava de sua existência eterna, de seu poder e grandeza. Era um nome que seria eternamente gravado nos anais da história e nos corações do povo hebreu. Deus revelou a Moisés sua missão de libertar os hebreus de seu cativeiro egípcio. Moisés, antes um príncipe e agora um pastor, estava destinado a se tornar um libertador. Ele lideraria seu povo para fora da escravidão e para a liberdade, da desesperança para a esperança. Inicialmente relutante, Moisés aceitou esta missão divina. De príncipe a pastor, ele estava agora pronto para se tornar um líder. O deserto, antes um lugar de exílio, tornou-se um lugar de propósito. Com este encontro divino, a missão de Moisés estava estabelecida. Um arbusto ardente que não se consome. Este foi o sinal divino que marcou o início da missão de Moisés. Não era apenas uma história comum ao redor da fogueira, mas um momento crucial na vida de Moisés, o pastor que se tornou libertador. Moisés, enquanto cuidava do rebanho de seu sogro no Monte Sinai, deparou-se com uma visão extraordinária, um arbusto em chamas, mas não consumido. Isso não era um fenômeno natural, mas uma intervenção divina, um chamado celestial para o serviço.
Do meio do arbusto em chamas, Deus chamou Moisés com uma voz que ecoou pelo deserto, uma voz que mudaria o curso da história. Moisés, Moisés, chamou Deus, e Moisés, em reverência e admiração, respondeu, eis-me aqui. Deus se revelou como eu sou, o eterno, autoexistente. Este encontro não foi apenas sobre um arbusto ardente miraculoso, foi uma revelação íntima da natureza de Deus para Moisés. Deus estava mostrando a ele que ele é o eterno, aquele que era, que é e que sempre será. Mas Deus tinha mais a dizer. Ele informou Moisés sobre o sofrimento dos hebreus no Egito e revelou um plano divino, uma missão para Moisés, uma missão de libertação, uma missão de esperança. No entanto, Moisés estava relutante, duvidava de suas habilidades, questionava sua dignidade. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, tranquilizou Moisés, prometendo-lhe assistência divina, dizendo, eu estarei contigo, uma promessa que fortaleceria Moisés nos desafios que estavam por vir. Apesar de suas dúvidas, Moisés aceitou a missão. Ele escolheu ser um instrumento de Deus, ser a voz dos sem voz, liderar os oprimidos para a liberdade. Moisés, o pastor, agora pastorearia seu povo para fora da terra da escravidão. Com sua missão clara, Moisés retornou ao Egito, pronto para confrontar o faraó. Ele não era mais apenas Moisés, o pastor, ou Moisés, o príncipe. Ele era Moisés, o libertador, o homem escolhido por Deus para liderar seu povo para a liberdade. O que é necessário para libertar uma nação das garras de um rei teimoso? 10 sinais divinos de poder. Quando Moisés retornou ao Egito, ele não era mais apenas um pastor, ele era a voz de Deus para os hebreus e um símbolo de desafio ao faraó. Sua missão era clara, de exigir a libertação dos hebreus de suas correntes de escravidão. Mas o faraó, em sua arrogância, recusou-se a ouvir, e assim Deus enviou sinais de seu poder, 10 pragas para ser preciso, para mostrar ao faraó e a todo o Egito quem realmente tinha domínio sobre a vida e a morte. Cada praga era um desafio direto aos deuses egípcios, uma mensagem clara de que seus ídolos eram impotentes diante do único Deus verdadeiro. A primeira praga transformou as águas vivificantes do Nilo em sangue, matando os peixes e tornando o rio impróprio para beber. Isso foi seguido por uma invasão de rãs, depois piolhos e depois moscas. Cada praga era mais perturbadora e inquietante que a anterior. A quinta praga trouxe pestilência ao gado egípcio, um golpe direto em sua economia. Então, os egípcios mesmos foram afligidos com úlceras dolorosas. A sétima praga de granizo destruiu colheitas e gado, outro golpe econômico que deve ter parecido um soco no estômago. Então vieram os gafanhotos, devorando o que o granizo havia poupado. A nona praga, a escuridão, não foi apenas uma manifestação física, mas também psicológica, trazendo medo e incerteza para cada lar egípcio. A praga final e mais devastadora foi a morte dos primogênitos em cada casa egípcia, desde o primogênito do faraó que estava no trono até o primogênito da escrava que estava atrás das mós. Isso foi uma mensagem clara e alta de que Deus é o autor e consumador da vida. Com a 10ª praga, o faraó finalmente cedeu, preparando o palco para a libertação dos hebreus. As pragas do Egito não eram apenas sobre libertar os hebreus, mas sobre mostrar ao mundo que há apenas um Deus verdadeiro, que é compassivo com os oprimidos e traz justiça aos opressores. No Monte Sinai, Moisés recebeu algo que moldaria a ética de uma civilização, os 10 mandamentos. Imagine isso, Moisés, um homem que viu o poder de Deus através do arbusto ardente e testemunhou seu poder através das 10 pragas, é chamado ao topo do Monte Sinai. Lá, em meio ao trovão e relâmpagos, Deus entrega 10 leis simples, mas profundas, que se tornariam a base da ética judaico-cristã. A jornada de Moisés ao Monte Sinai foi significativa. Depois de liderar os hebreus para fora do Egito, sua jornada estava longe de terminar. Eles precisavam de uma bússola moral, um conjunto de leis divinas para guiar suas vidas e ajudá-los a construir uma sociedade justa e equitativa. E assim, Moisés subiu ao Monte Sinai, um lugar sagrado onde o céu e a terra pareciam se encontrar. Ele esteve lá por 40 dias e 40 noites, comungando com Deus. E o que ele trouxe de volta não foram apenas tábuas de pedra escritas com regras. Os 10 mandamentos eram mais do que isso, eram uma aliança, um acordo vinculante entre os hebreus e o próprio Deus. Os mandamentos abordavam aspectos-chave da vida e governança. Eles tratavam da relação com Deus, definiam deveres morais e estabeleciam regras para a justiça social. Falavam de verdades profundas, como honrar os pais, não matar, não roubar, não dar falso testemunho e não cobiçar o que pertence aos outros. Esses princípios não eram apenas para os hebreus, ecoaram através dos séculos, moldando os códigos éticos e morais de sociedades por todo o mundo. Serviram como um modelo para as leis e influenciaram a bússola moral de milhões. Os 10 mandamentos não eram apenas uma lista de eu faça e eu não faça, eram um guia divino para viver uma vida justa, uma vida de integridade, respeito e amor a Deus e ao nosso próximo. A jornada de Moisés ao Monte Sinai não foi apenas uma caminhada física, foi uma viagem espiritual que trouxe um presente atemporal de sabedoria e orientação. Armado com os mandamentos, Moisés estava pronto para liderar seu povo. O que acontece quando um líder está ausente? No caso dos israelitas, eles se voltam para a idolatria. Esta cena se desenrola quando Moisés desce do Monte Sinai carregando os 10 mandamentos, apenas para encontrar seu povo dançando ao redor de um bezerro de ouro. Os israelitas haviam ficado impacientes na ausência de Moisés, sentindo-se abandonados e incertos, eles voltaram aos velhos hábitos, desejando uma divindade tangível que pudessem adorar. Arão, irmão de Moisés, cedeu aos seus apelos. Ele pegou suas joias de ouro, derreteu-as e fez um bezerro de ouro. O povo declarou: estes são os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, uma declaração impressionante considerando os milagres que haviam testemunhado e a intervenção divina que os havia salvado da escravidão.
Quando Moisés chegou, a visão que encontrou foi nada menos que desoladora. Seu povo, por quem ele havia arriscado tudo, estava adorando um falso ídolo. Num acesso de ira justa, Moisés lançou as tábuas dos 10 mandamentos, quebrando-as aos pés da montanha. Este ato simbolizou a quebra do pacto que os israelitas haviam acabado de fazer com Deus. Mas Moisés não parou por aí. Ele pegou o bezerro de ouro, queimou-o no fogo, depois o moeu em pó. Espalhou as cinzas na água e fez os israelitas beberem. Uma punição incomum, sim, mas um símbolo potente de seu pecado sendo consumido e lavado. Então Moisés se voltou para Arão, seu irmão deixado no comando, que havia falhado em guiar o povo. Arão se defendeu, culpando a propensão do povo ao mal. Apesar disso, Moisés permaneceu firme, demonstrando que a liderança às vezes requer decisões difíceis e responsabilização. Apesar desse revés, Moisés não desistiu de seu povo. Ele voltou-se para Deus, suplicando por seu perdão. Isso marcou um ponto crítico na jornada dos israelitas. Se você gostou desta história, nós o convidamos a se inscrever no canal e clicar no sininho para receber os novos vídeos. Em breve postaremos mais vídeos e esta é a melhor maneira para você ficar sabendo deles. Com sua ajuda faremos o canal crescer e espalhar a palavra de Deus através da Bíblia. Amém.